Hoje a nossa conversa é sobre um tema super importante: os biomas brasileiros e o Código Florestal. A gente vai focar naquelas informações-chave, sabe? Essenciais para quem está na pegada do Enem e dos vestibulares. Tudo baseado em materiais de estudo, claro. Exatamente. É, assim, fundamental entender essa nossa imensa diversidade ecológica, né? E também como a legislação ambiental tenta organizar isso tudo. É matéria certa nas provas. Vamos começar então pela gigante, a floresta amazônica. A maior floresta tropical do mundo. Aquela imagem, né? Verde, infinito, biodiversidade. Mas como ela se organiza de verdade? Olha, é bem mais complexa do que parece, viu? Primeiro tem o conceito da Amazônia Legal, que é uma área maior que o bioma em si, definida para planejamento para políticas públicas. Ah, entendi. É uma definição mais política, então. Uma água. Tem a mata de Igapó, que está sempre alagada, com plantas bem adaptadas a isso, menores. Uhum. Aí tem a mata de várzea, que só alaga na época da cheia dos rios, com árvores de porte médio, e a mata de terra firme, essa sim nas áreas mais altas, que nunca alaga. É lá que estão as árvores gigantes e a maior parte da diversidade. E essa dinâmica toda, imagino, depende demais daquela rede imensa de rios, né? Os igarapés, os furos. Totalmente. Rios como o Amazonas, Negro, Solimões, é água que não acaba mais. Só que, olha que curioso, apesar de tanta vida, o solo amazônico, no geral, é pobre. Pobre. Mas como assim? E a floresta imensa, como ela se sustenta? Não faz sentido? É, parece contraditório, né? Acontece que chove muito e a água acaba lavando os nutrientes do solo. É a famosa lixiviação. Sei, areia só. Então, a floresta criou uma estratégia incrível. As raízes são mais superficiais, para pegar rapidinho os nutrientes que vêm da decomposição das folhas, galhos, tudo que cai no chão. É a serrapilheira. Ah, a serrapilheira. Então o segredo está na própria matéria orgânica da floresta. Exato. É um ciclo muito eficiente, mas super frágil. Qualquer coisa que interrompe isso, como o desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, a biopirataria, causa um estrago enorme. Saindo da Amazônia, vamos para o litoral. A Mata Atlântica. Outro bioma riquíssimo, mas com uma história bem diferente, né? Bem mais. Triste. Muito triste. Originalmente, ela ia por quase toda a costa do Brasil. Hoje, bom, hoje resta menos de 10% da área original. Muito fragmentada. Menos de 10%. É chocante. E as causas? Principalmente urbanização, agricultura, isso. Urbanização desenfreada, expansão da agricultura, da pecuária. Foram devastando. E olha que é uma floresta super rica, a chamada floresta ombrófila densa, adaptada à alta umidade, cheia de espécies que só existem ali, as endêmicas. Fora as restingas, os manguezais. E o que se tenta fazer para salvar esses pedacinhos que sobraram? Bom, além de criar parques e reservas, né, uma estratégia importante são os corredores ecológicos. A ideia é tentar ligar esses fragmentos de mata que restaram. Para permitir que os bichos circulem, as plantas se espalhem. Exato. E vale lembrar também da mata de araucárias lá no sul. É uma parte do domínio da Mata Atlântica, mas diferente, com pinheiros, clima mais frio. E muito ameaçada também. E entre esses biomas enormes, a gente tem umas zonas de transição, certo? Como a Mata dos Cocais. Perfeito, porque está ali no meio, sabe? Entre Amazônia, Caatinga e Cerrado. O nome já diz tudo. É dominada por palmeiras, babaçu, carnaúba, buriti. O extrativismo desses cocos é super importante para a economia local. Falando em adaptação, chegamos na Caatinga, nosso semiárido. Ali a vegetação parece dar aula de sobrevivência, né? Com certeza. É um bioma único, só nosso. As plantas são xerófilas, ou seja, adaptadas para valer a seca. Muitas perdem as folhas na seca, né? As caducifólias. Outras têm espinhos, raízes que vão buscar água lá no fundo, caules grossos para guardar água. Parece um ambiente duro, mas tem vida ali, né? Muita. A biodiversidade da caatinga surpreende. É muito particular. Mas, claro, sofre ameaças sérias. Desmatamento para lenha, para pasto e o risco cada vez maior de desertificação. E o Cerrado, no coração do Brasil? O segundo maior bioma. Ah, o Cerrado é fascinante.
ocupa toda a parte central do país. O clima tem duas estações bem marcadas, uma seca e uma chuvosa. E a vegetação? Parece um pouco com a da caatinga, com aquelas cascas grossas, folhas duras, troncos tortos. Mas não é pela seca, né? Ouvi falar em pseudoxeromorfismo. Exatamente. As adaptações são por outras razões, como o fogo, que é comum na época seca, e também a acidez e a pobreza do solo em nutrientes, especialmente alumínio. É o tal do pseudoxeromorfismo. E tem aquela história do cerrado ser crucial para a água no Brasil todo, né? O pai das águas. Sim, muitas nascentes de rios importantíssimos que vão formar grandes bacias hidrográficas, como a do São Francisco, a do Paraná-Paraguai, a do Tocantins-Araguaia, estão no Cerrado. Nossa, Por isso que o desmatamento ali, principalmente para a agricultura e pecuária, que é a grande ameaça, não afeta só o Cerrado. Afeta o abastecimento de água de boa parte do Brasil. E ele também funciona como um grande conector, né? Uma área de transição, um ecótono, com vários outros biomas. e rapidinho ainda temos os Pampas, lá no sul, com os Campos e o Pantanal. Isso. Os pampas ou campos sulinos, lá no Rio Grande do Sul, são mais campos abertos, gramíneas, clima subtropical. Sofrem muito com a pecuária e o avanço da soja. Já o Pantanal é a maior planície inundável do planeta. Um ecossistema único, que depende totalmente do pulso das cheias do Rio Paraguai e dos rios que vêm do Planalto. E como o que acontece no Cerrado, por exemplo, afeta o Pantanal lá embaixo. Então, o desmatamento lá no alto, no Planalto do Cerrado, onde nascem muitos rios que vão para o Pantanal, aumenta a erosão. Leva mais terra, mais sedimento para os rios. Ah, entendi. Assoreamento. Exato. Isso causa assoreamento, muda o curso dos rios, altera todo o regime de inundação que é a base da vida ali. Além disso, o Pantanal sofre com caça, pesca ilegal, o avanço da agropecuária nas bordas. É muito frágil. E para tentar organizar tudo isso, o uso da terra, a proteção, entra o Código Florestal. O que é crucial saber dele para as provas. Bom, a lei atual é de 2012, mas é bom saber que já tivemos outras antes, lá em 1934, 1965. Dois conceitos são chave: APP, Área de Preservação Permanente, e RL, Reserva Legal. APP e RL. As APPs são aquelas áreas que, via de regra, não podem ser mexidas. Margem de rio, topo de morro, encosta muito inclinada. São essenciais para proteger a água, o solo, a biodiversidade. Já a reserva legal é uma porcentagem da área de cada propriedade rural que tem que ser mantida com vegetação nativa. Essa porcentagem varia, tá? Depende do bioma onde a propriedade está. E a lei de 2012 trouxe umas ferramentas novas, tipo o CAR e o PRA. Trouxe sim. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, é o registro eletrônico. Todo imóvel rural tem que ter, é tipo um RG ambiental da propriedade. E o PRA, Programa de Regularização Ambiental, é para quem tinha alguma pendência, algum desmatamento irregular de APP ou reserva legal, antes de 2008, poderá apresentar um plano para se adequar à lei. Mas essa lei de 2012 também foi bem polêmica, né? Principalmente por causa das tais áreas consolidadas. O que é isso? Esse foi um ponto de muito debate. A lei criou regras, digamos, mais flexíveis para recuperar áreas que foram desmatadas ilegalmente até julho de 2008. São as áreas consolidadas. Especialmente em APPs, em alguns casos, permitiu a continuidade de atividades que já existiam. Isso gerou muita discussão, né? Se era uma anistia para quem desmatou, se diminuía a proteção. Principalmente para os pequenos produtores, as regras ficaram diferentes. Também mudaram alguns critérios para calcular e recuperar a reserva legal. Deu para ter uma ideia da complexidade. Biomas super diversos e super frágeis, e uma legislação tentando achar um equilíbrio entre produzir e conservar, mas cheia de pontos de tensão. E fica a reflexão, né? Como é que a gente consegue conciliar essa pressão enorme por desenvolvimento econômico, principalmente do agronegócio, com a necessidade urgente de conservar essa biodiversidade que é única no mundo e todos os serviços que esses biomas prestam para a gente, como água limpa, clima regulado. É o grande desafio para o futuro do Brasil, sem dúvida. Um desafio gigantesco mesmo. Bom, por hoje é isso. Obrigada pela conversa e até a próxima.